Muito bem-vindos ao canal Refúgio Teológico e ao nosso curso de Cristologia, tá? Bem, nesse vídeo a gente vai fazer uma breve refutação a respeito de que alguns grupos ateus, céticos, enfim, fazem contra a ideia, ou, na verdade, a doutrina de que Jesus Cristo é Deus, né? Na Trindade. O que acontece? Algumas pessoas baseadas em teorias e também releituras ou leituras distorcidas da história, acaba dizendo que a crença da divindade de Jesus Cristo, ou a crença de que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, foi uma invenção, não é, aí do imperador Constantino. Alguns, principalmente os testemunhos de Jeová, que querem destruir a cristologia, que querem destruir a doutrina da Trindade, a encarnação do Verbo, querem desconstruir o ensinamento bíblico de que Jesus é Deus, né? Na Trindade, eles usam até mesmo o filme, né? O Código da Vinci, né? De Dan Brown, para argumentar sobre isso. Mas, a princípio, nós podemos fazer o seguinte, pessoal. Eu quero, antes de responder a essa dúvida e esse questionamento, se foi Constantino que converteu Jesus em uma divindade ou não. Ou seja, duas coisas aqui. Se Constantino disse isso ou não, isso não invalida a escritura, certo? Mas se Constantino confessou que Jesus é Deus, é perfeito. Isso é bíblico. Agora, se a motivação dele foi para fins econômicos, políticos, ideológicos, aí não sabemos. Mas se, no sentido do nosso contexto aqui do vídeo, tá bom? Mas se a ideia de que Constantino disse que Jesus é Deus, né, baseado na Escritura ou nos antecessores de Nicéia, aí ok, ele apenas está trazendo um dado histórico, um fato que num contexto de Constantino é interessante perceber quando a gente vê teologia, história, né, e filosofia. Bem, independente se Constantino é, falou ou não, né? O fato é que nós vamos. A internet tá caindo aqui, deixa eu esperar um pouquinho ela voltar, tá bom? Bem, vou ser aqui rápido para a internet não ficar tão ruim para vocês poderem entender aí. Então, quero pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, tá bom? Você já ensinou a uma pessoa sobre o Evangelho, sobre Cristo, e essa pessoa não quer entender, né? Uma coisa é ter dúvida, uma coisa é não saber a verdade. Aí tudo bem, a gente está aqui para poder trazer, né, o fato. Uma coisa é uma pessoa querer ir de contra, querer desafiar, né, a Escritura. O texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, um homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. E não pode entender-as, porque elas se discernem espiritualmente. Então, muitas pessoas que não têm o temor de Deus, que não têm a metodologia histórica, filosófica, teológica e bíblica, né? As regras de interpretação, não seguem as diretrizes, não conseguem fazer, né, o seu dever de casa correto, acabam realmente sendo um homem natural, que necessita realmente do novo nascimento para compreender as coisas de Deus. E quando as pessoas não compreendem as coisas de Deus, ou pode ser por dúvida, por falta de conhecimento, mas existem momentos que o indivíduo quer realmente ir contra a Escritura. É tanto que é capaz dele dizer que as coisas de Deus são uma besteira, é uma loucura, né? E eles não conseguem discernir. Muitas pessoas que não têm o Evangelho em suas vidas é porque elas estão indo de contra a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ok? Bem, outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Bem, no canal aqui também eu tenho um vídeo falando sobre o Código da Vinci, né? De Dan Brown, mais informações, mas aqui vai ser apenas um resumo. Bem,
Seria verdade que Constantino converteu Jesus em uma divindade ou não? Bem, o Dan Brown afirma o seguinte: endossando oficialmente Jesus como o Filho de Deus, Constantino converteu Jesus em uma divindade que existia além do escopo do mundo humano, uma entidade cujo poder era incontestável. O livro propaga a ideia de que a divindade de Jesus foi inventada no Concílio de Nicéia. Isso é uma interpretação, uma conclusão totalmente equivocada da história. Quem diz que Nicéia foi a base que criou a divindade de Jesus Cristo está errado. O fato é que se Nicéia estava confessando que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é Deus, isso é uma verdade, independente de qual instituição esteja sendo pronunciada. Isso não importa. O importante é a veracidade da conclusão lógica de acordo com os fatos, certo? Bem, na verdade, o próprio Novo Testamento, que é antes de Nicéia, muito antes de Nicéia, fornece a mais antiga evidência a favor de que Jesus é Deus, de que Jesus é divino, de que Jesus é o Verbo encarnado, de que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Então é possível concluirmos que Nicéia, dependendo do seu contexto, de suas motivações, se baseou no Novo Testamento para afirmar que Jesus é Deus. Ok, uma leitura, uma interpretação do fato honesta, intelectualmente. Mas dizer que Nicéia foi a base para inventar a divindade de Cristo, isso é errado historicamente. Bem, uma vez que esses documentos, que é o escrito do Novo Testamento, foram produzidos e feitos no primeiro século, no ano 100, poucas décadas depois do evento que envolve o próprio Cristo, eles são anteriores ao Concílio de Nicéia, em mais de 2 séculos, muito antes de Constantino. Tá? Constantino nem sonhava existir, já havia o ensinamento, a crença, a doutrina de que Jesus é Deus, né? Que Cristo é Deus, ok? Então, os pais pré-nicenos eram antigos autores cristãos que viveram depois do fim do período do Novo Testamento. Isso é 100 depois de Cristo. Mas antes do Concílio de Nicéia, que foi em 325 depois de Cristo, eles fornecem respaldo adicional de que Jesus era considerado divino, né, muito antes do Concílio de Nicéia. Entre essas pessoas se inclui Justino Martir, Inácio e Irineu. Não há dúvida de que eles entendiam que Jesus era Deus, certo? 100% homem, 100% Deus. Veja que Inácio de Antioquia, no ano 110 depois de Cristo, quando foi feito o Concílio de Nicéia? Em 325. Já em 110 depois de Cristo, Inácio de Antioquia começa a dizer o seguinte: Deus encarnado, o próprio Deus, muito que favorece. E Justino Martins disse o seguinte: sendo o verbo unigênito de Deus, ele é o próprio Deus. Isso ao ano 165 depois de Cristo, muito antes do Concílio de Nicéia. Irineu disse o seguinte: o Pai é Deus e o Filho é Deus, pois aquele que nasceu de Deus é Deus. No ano 177 depois de Cristo, antes de Constantino, antes de Nicéia, aí, evidências históricas que contradizem as Testemunhas de Jeová, contradizem o filme de Umbral, certo? Concluindo aqui, pessoal, a evidência mais convincente, né, de que Jesus é considerado divino antes de Nicéia vem de autores não cristãos, né, de forma assim, histórica falando, né? Escritos satíricos grego de Luciano de Samosata, o filósofo romano Celso e o governador romano Plínio, o jovem, né? Deixa óbvio que os primeiros cristãos consideravam Jesus divino.
Plínio perseguiu os cristãos. Então, Plínio reconheceu o seguinte: eles se congregavam antes do amanhecer, em um dia específico, para. Então, tudo isso, pessoal, de forma bem resumida, comprova que Jesus é Deus antes do concílio de Nicéia, antes do imperador Constantino. Esse Nicéia e Constantino, e eu e você confessam que Jesus é Deus, está de forma bíblica correta, tá bom? Porém, as certas estudo para não assim